Fala galera, beleza? Você tá ouvindo o T-Rex Cash, podcast focado em trabalho remoto pro exterior. Meu nome é Vinícius da Cal e hoje eu vou conversar com o cara que foi o cara que fez eu botar fé que realmente eu consegui ensinar outras pessoas a conseguir um trabalho remoto pro exterior. O Matheus, ele foi a primeira pessoa da primeira turma da mentoria que conseguiu uma vaga remota. Salve, galera. E, bom, como o Vinícius falou, eu sou o Matheus Nassi, sou aqui do interior de Goiás. Atualmente sou desenvolvedor de software pleno, tô trabalhando aí para uma empresa australiana. E, bom, tô aí para falar com vocês hoje. Antes de a gente iniciar o bate-papo, só queria pedir pro pessoal, se você tá acompanhando a gente pelo Spotify, aproveita já para seguir a gente, para quando a gente lançar um novo episódio você ser notificado. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, se inscreve aí no canal também para ser notificado, também para ajudar a gente a crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas. Cara, há um bom tempo que eu queria trazer você aqui para conversar com a gente, até porque eu acho que a tua história é muito massa, muito inspiradora, e também porque, como eu disse, né, para mim é um case muito massa, é um case especial, tem ali uma coisa diferente, porque foi o primeiro que conseguiu essa oportunidade de trabalhar remotamente para o exterior, dentro da mentoria. Então, para mim, fez bastante diferença. Eu lembro que, quando eu abri a primeira turma, eu acho que tu acompanhou as lives, depois tu veio falar comigo, e eu lembro que tu perguntou assim, eu tinha na minha cabeça, até antes de você entrar, pelo menos 2 anos de experiência era necessário para conseguir uma vaga para fora. E daí tu veio falar comigo e falou assim, cara, tu tava com 4 ou 5 meses. Alguma coisa assim. Eu lembro que quando você conseguiu, acho que você tava fechando 5 meses e um mês ainda foi mais ou menos em treinamento, né? Você tava dando aula sobre testes e tal. E daí tu veio falar comigo e eu ainda falei contigo, olha, vamos fazer assim, se tu tá afim da mentoria, entra, você tem tantos dias pra acompanhar as aulas e se tu vê que não funciona pra ti, que o conteúdo não tá funcionando, pede o estorno do teu dinheiro e eu devolvo 100%, justamente pra tu ver, né? E cara, putz, explodiu minha mente, assim, depois o resultado que isso deu. Pessoal, conhecer melhor a tua história, né? Como é que tu decidiu entrar na área de programação? Qual foi o momento aí que você decidiu entrar nessa carreira? É uma história de vai e volta, digamos assim, porque eu sempre gostei de programação desde pequeno, assim, desde moleque eu sempre gostei. Com uns 12 anos de idade eu já mexia com desenvolver meus próprios jogos, assim. Não era com linguagem de programação, mas era com programação visual scripting, assim, de conectar. Igual tem softwares aí que você faz scripting, tem o if else e tal, uma coisa assim. Então eu sempre gostei, né? Sempre, tipo assim, eu jogava e fazia meus scripts pros jogos, eu fazia script pra, tipo, abrir um aplicativo com um comando, essas coisas, tipo de coisa assim. Só que eu moro no interior de Goiás, e aqui na minha cidade é vaca e fazenda, não tem, não tem nada de tecnologia aqui. Tipo, a faculdade de ciência da computação, inclusive, ela foi surgir recentemente, mas não tinha muita vaga aqui pra trabalhar como programador. Porque, né, não é um polo de tecnologia, assim. Acaba que programação é um trabalho muito, muito, muito específico, né? Não é uma coisa que toda cidade precisa de ter programador, né? Não é igual um médico, né? Que um programador, ele faz um software que ele serve em muitos outros lugares. Você não precisa estar na cidade para servir de programador, né? De um técnico, por exemplo. Então aqui não tinha muita vaga. E quando eu terminei a escola e eu fui pra faculdade, eu não fui pra programação, eu fui pra engenharia civil, porque segundo as minhas pesquisas na época era o que estava mais em alta, assim, de exatas, que era o que eu preferia. E então fui pra engenharia civil. Eu fiquei um tempo na engenharia civil e tal, não tava gostando muito. E aí, mais ou menos em 2019, eu tava dando aulas já, particulares, de física e tal. Isso depois de uns 4 anos de faculdade, quase 5, tava quase formando. E eu não me identificava nada, não tinha aprendido nada direito, não gostava da faculdade. Aí eu abandonei a faculdade. Eu não tranquei, eu abandonei, eu parei de ir e assim, queimei a ponte, eu larguei a mão. E eu resolvi fazer jogos. Falei assim, vou fazer jogo, é o que eu gosto, é esse aí, tamo juntos. E eu vou continuar dando aula. A engenharia civil tava em queda nessa época, tipo, tava em ascensão quando eu entrei, aí começou a cair. E aí foi meio que a gota d'água. Eu via colegas meus se formando e virando professores, e eu já era professor. Não tinha por que eu largar as coisas que eu tava fazendo pra fazer, tipo, estágio e tal, pra voltar a ser professor depois, né? Então aí falei, vamos nessa. E eu larguei a faculdade em 2019, né? Tipo assim, agosto de 2019. Agosto, setembro de 2019. Em 2020 veio a pandemia, né? Aí a pandemia fez eu perder meu emprego, porque eu era professor particular e as escolas fecharam, então perdi o emprego. E o meu brother que tava comigo no projeto que a gente tava tentando fazer, tipo uma startup, acabou virando uma startup na época. O pai dele ficou muito mal de Covid, então ele não tinha psicológico pra fazer no projeto, né? O projeto que eu larguei a faculdade pra tocar foi pago abaixo e eu perdi o emprego que eu tinha. E eu tinha largado a faculdade, não tinha como voltar, não tinha trancado, eu tinha largado. Então fiquei sem nada pra fazer, fiquei, putz, e agora na minha vida? 2020 acabou tudo que, tipo assim, do nada eu tava com uma renda de R$ 300 por mês, que era o auxílio emergencial. Então só tinha isso, que era minha renda. Eu fiquei um tempo meio na bad, porque, pô, tomei uma decisão e tinha acabado dando errado na época. Aí no final de 2020, eu comecei uma startup com os amigos,
ninguém tinha muita experiência, então, tipo, a gente sabia que a grande chance de não dar em nada, mas a gente tentou de toda forma. Tava todo mundo sem nada pra fazer, então a gente foi tentar fazer alguma coisa acontecer. Voltei da universidade de programação, dessa vez voltado pra web, né? Porque eu tinha estudado um pouco de programação pra jogos, aí depois eu tenho um pouquinho pra web, por causa dessa startup. E nessa época, um amigo meu ouviu no podcast do Flow sobre a Tribe, que é a escola de programação, e ele falou assim, pô, tem muito a ver com você. Aí ele me mandou o link. E aí, tipo assim, eu dei mais atenção pro link porque o meu amigo tinha me mandado. Porque se eu tivesse visto a propaganda por mim mesmo, eu não teria achado da hora. Eu teria falado, sei lá, parece estranho. Mas como ele me mandou, eu dei atenção, aí achei legal, aí eu resolvi entrar na Tribe. Isso 2020, final de 2020 para 2021 ali. Então aí foi nessa época que eu continuei estudando por conta própria, programação, vendo curso da Udemy, vendo documentação e tal. Aí eu entrei na Tribe. Na Tribe, como eu já tinha experiência, eu já tinha essa bagagem de programação, deu pra eu ajudar bastante colega, fazer tipo muitos contatos lá assim e tal. Então eu acabei meio que virando uma referência na turma, né? Porque eu já entrei com experiência, então eu consegui usar essa experiência e a experiência de professor pra ajudar a galera, então eu consegui meio que fazer um nome ali dentro da turma. Aí em junho eu entrei como Summer, que é tipo pra ajudar a fazer conteúdo pro course. Eu fiz algumas coisas de teste, foi o que você mencionou no começo do podcast. Tava auxiliando a produzir conteúdo pra testes, basicamente. E aí em julho, um brother que eu conheci na Tribe, ele já era designer antes de entrar na Tribe. E aí ele conseguiu uma vaga de designer no Flow, que foi o negócio que fechou o ciclo. E aí ele me indicou pra desenvolvedor no Flow. Aí, tipo, foi doideira, porque eu conheci a Tribe devido ao Flow, e devido à Tribe eu entrei no Flow como desenvolvedor. Aí fechou esse ciclo doido aí. Aí eu trabalhei no Flow, comecei a trabalhar no Flow em julho como desenvolvedor, o Level, eu esqueci o nome do novo site do Flow. E parece que eu esqueci porque eu que dei o Git init, né, naquele repositório, que eu, tipo assim, eu entrei na equipe que começou a fazer aquele site. Aí a gente começou a fazer o site lá e tal. E assim, sempre desde que eu entrei pra área em 2020, eu falei assim, eu vou estudar web. Parte era pra aquela startup que eu falei, mas eu sabia que tinha oportunidade de trabalhar pra fora. Porque, tipo assim, se existe a possibilidade de trabalhar remoto aqui no Brasil, e eu sei inglês, que não trabalhar pra fora. Dá na mesma. Tem internet aí, é a mesma distância. Falei, pô, deve dar. Né? Então, desde que eu entrei na área, eu já tinha em mente a ideia de trabalhar para fora. Inclusive, a minha ideia, inicialmente, lá na Tribe, era tentar direto trabalhar para fora. Eu nem ia trabalhar aqui no Brasil. Só que, assim, quando eu fui indicado no Flow, eu nem tava procurando emprego. Eu só entrei porque fui indicado, pô, já ia ganhar, tipo, umas 5 vezes mais do que eu ganhava na Tribe, e falei, pô, beleza, né? Vamos nessa. Então, aí eu entrei no Flow, mas eu continuei procurando emprego para fora, desde que eu entrei. Aí, nisso, eu sempre procurei muitas referências, foi aí que eu vi o seu podcast. Aí, tipo assim, aí a minha história com a Tribe, do tipo de coisa assim, não sei, parece estranho, mas vamos ver no que dá? Aí eu falei, pô, não sei, vamos ver no que dá. Foi que eu mandei mensagem pra você, e aí você, aí com o seu auxílio, gosto da Tribe também, que tinha bastante auxílio pra carreira, e consegui aí, fiquei pra muitas vagas, e deu certo de entrar na SiteMate, ali em novembro de 2021. Tô aqui desde então, desde que entrei, tô na mesma empresa. A gente abriu, acho que a turma foi aberta em outubro, se eu não me engano, e acho que levou umas 3 semanas pra tu conseguir, cara. Eu acho que, claro, um disclaimer aqui, né, pra quem tá ouvindo, assim, a gente tava no momento que o mercado tava muito aquecido, tem como discutir isso. O momento ali da pandemia, tava rolando muito investimento nas startups e tal, o mercado tava muito aquecido, tinha muita vaga, e daí tava um pouco mais facilitado nessa questão de trocar, né? Tava bem mais. Mas levou 3 semanas pra tu conseguir. E é interessante, cara, porque era a primeira turma. Eu tava vindo num background onde que eu tinha passado, claro, já trabalhava remoto pro exterior há muito tempo. Ali, uns meses antes, acho que talvez 6 meses antes, tinha começado a auxiliar na parte de contratação. Então, entrevistar pessoas, avaliar currículos. E aí eu vi esse problema, assim, estrutura de currículo errada, o jeito que o pessoal se comportava nas entrevistas, o jeito que respondia perguntas, enfim, vários erros que o pessoal cometia na hora de aplicar. E daí eu comecei a postar sobre isso. E aí como o pessoal começou a interagir bastante, chegou um momento que eu falei, será que eu consigo preparar um conteúdo e auxiliar outras pessoas? Daí eu comecei a falar sobre, olha, tô pensando em abrir uma turma sobre mentoria e tal. E daí eu preparei o melhor conteúdo que eu conseguia, criei um programa. Como que você vai saber se algo realmente, por exemplo, assim, eu sei, tá dentro da minha cabeça e eu sei o que é bom. Eu sei o que tem que ser feito na hora de aplicar e tal. Aprendi isso na prática. Mas como que eu sei se eu vou conseguir ensinar outras pessoas a ir bem na entrevista? Porque hoje ainda tem bastante mentoria sobre diversas dessas áreas, mas naquela época não tinha muito. Então, era uma coisa muito nova para mim também. Como que eu sei se realmente eu consigo passar isso para outras pessoas? E aí, como nessa primeira turma que realmente consegui ver, né? Contigo, com o Brian. Claro, muitas das coisas, cada mentoria, cada pessoa é diferente uma da outra. Uma às vezes já manda bem em entrevista, só que ainda falta alguma coisa acertar no LinkedIn, no currículo. Mas foi legal, assim, ver esse processo. Eu acabei aprendendo bastante
bastante também com esse processo. Assim, cada pessoa tem sua história, no caso, né? Tipo, tinha gente lá que já tinha muita experiência, mas não sabia muito do inglês, por exemplo, e queria praticar no inglês. E eu lembro que começou a ter aquelas aulas de aqueles bate-papos em inglês para poder praticar também. Realmente, ainda entra isso. Cada pessoa tem a sua história. Como é que você coloca isso no currículo? Porque tem essa barreira, né? Às vezes a pessoa tem conhecimento e consegue fazer as coisas. Consegue pegar um sistema e ir lá e desenvolver. Mas como é que você coloca isso no currículo? Como no teu caso, só tinha 4, 5 meses de experiência. Como é que você coloca isso num currículo para ser chamado para uma entrevista, pelo menos? Porque o que muitas vezes acontece é que você coloca ali no currículo só uma experiência na área, o pessoal nunca te chama para uma vaga, mesmo que for para júnior, pro exterior, né? Às vezes o pessoal não chama. E por isso que eu acabei aprendendo também. A gente trabalhou junto, a gente foi evoluindo ali. Essa parte de currículo e de... Enfim, foi muito legal que deu certo. É bacana isso. Eu acho que uma das coisas muito importantes para colocar no currículo, assim, para poder chamar atenção, principalmente quando você não tem muita experiência, é bem o que a gente estava conversando um outro momento sobre ter essa ligação com a vaga em si. Tipo assim, tentar identificar o que a empresa está querendo, meio que mostrar que você consegue fazer aquilo bem específico. Porque quem tá lendo, se não for uma empresa gigantesca, tipo assim, não for passar direto num software que filtra, porque se passa um software que filtra e você não tem experiência, já era pra você, não tem jeito. Você não tem experiência, vai passando software, ele vai ver sua experiência, não vai nem chegar em um humano, aí não tem o que fazer. Mas se for uma pessoa que vai ler direto, se você conseguir que ela leia o que você escreveu e ela fala assim, putz, talvez essa pessoa tenha o que eu quero. Aí você consegue, tipo, ter essa ressonância ali, né, aquela de chamar a atenção. É uma parada que eu notei também de uma maneira diferente recentemente, que eu resolvi começar a dar algumas mentorias de programação online, porque eu vejo que muita gente fica presa, no caso aí minha mentoria não é muito carreira, é uma mentoria mais para, digamos que, desenvolvimento pessoal em programação, porque eu vejo que muita gente que está querendo entrar, estudar programação, às vezes é só por curiosidade também, fica muito preso no que é conhecido como tutorial hell, né? Que tipo assim, a pessoa faz tutorial atrás de tutorial, mas nunca consegue desenvolver nada por conta própria. Ela fica tipo assim, pega o curso da Udemy, aí curso, vamos fazer um site aqui. Aí a pessoa vai lá e faz o site seguindo o professor. Se ela tentar fazer o site logo em seguida, sozinha, não consegue. Faz uma semana aí, um Next Level Week, tipo assim, em uma semana fazer um aplicativo, tipo, integra com o Discord, um monte de funcionalidade, sabe? Que na prática isso aí leva meses pra fazer. Aí você faz uma semana e a pessoa não aprende. Então, tem muita gente que fica presa nesse tutorial hell. E aí, eu coloquei na descrição lá da minha mentoria, num servidor do Discord aí. Assim, como eu não quero muitos alunos, eu quero poucos, até porque não tenho muito tempo, é mais para que eu gosto de ensinar. Eu trabalhei muito tempo como professor e eu gosto, eu acho legal ver a pessoa desenvolvendo. Então, é mais por hobby, digamos assim. Então, eu coloquei lá, meio escondidinho, só naquele servidor do Discord lá, e eu mencionei, tipo assim, eu não vou te ensinar nada específico de nenhuma linguagem, de nada. Eu não tenho tanta experiência, mas eu posso te ajudar a sair do tutorial hell. Então eu mencionei especificamente o tutorial hell, porque eu sei que muita gente tem esse problema, que é justamente eu consigo ajudar ela a sair. Até hoje eu ainda recebo alunos vêm me falar, e tem tipo uns 2 meses já que eu postei lá no Discord, então a mensagem deve estar lá em cima. A pessoa deu bastante scroll, chegou e achou legal o que eu falei, mesmo tendo outras pessoas que oferecem às vezes mentoria mais barata que a minha, ou às vezes gratuitas, e que tem mais experiência de mercado do que eu, mas ainda assim elas vão atrás de mim, porque eu acho que eu consegui entender uma dor específica que a pessoa tem, sabe? Nossa, faz total sentido, cara. Total sentido. Eu acho que é um dos problemas de hoje, né? Porque o que acontece muitas vezes é que o modelo que o pessoal precisa fazer um Next Level Week, por exemplo, tenta encaixar muita coisa dentro só de uma semana. Cara, não tem como a mente criar tantas ligações de alguém que tem pouca experiência ou pouca afinidade com aquela tecnologia. É muito conceito para entrar ao mesmo tempo, né? E aí acaba deixando a pessoa um pouco perdida. A pessoa fica mais perdida do que realmente tá aprendendo alguma coisa. Você simplesmente copiar linhas de código, reproduzir linhas de código, não quer dizer que você vai conseguir parar depois e lembrar de tudo aquilo e ainda interpretar, por exemplo, eu aprendi esse fluxo aqui, então se eu precisar adaptar, eu consigo agora, né? Acaba ficando mais presa em copia e cola. Mas é interessante, eu acho. Nesse estilo de mentoria, eu acho que é bem interessante mesmo. Legal que... Eu não sabia que você estava fazendo, que legal que você tá fazendo isso agora. Inclusive, a hora que estiver aceitando mais pessoas aí, dá um toque que eu com certeza tem algumas pessoas pra recomendar. E, cara, voltando um pouquinho, desde que tu entrou na área, tu já tava mirando no exterior, né? Que você já sabia inglês. Como que tu aprendeu inglês? É difícil apontar no meu caso. Tipo assim, desde pequeno, eu sempre gostei de jogos, então, nos meus 9 anos, 8 anos de idade, os jogos naquela época não tinham português, era só inglês, então eu me virava pra aprender, né? Eu não tinha internet em casa, minha família nunca teve muito dinheiro, então assim, eu fui ter internet, na verdade eu fui ter smartphone e eu já tava na faculdade já. Fui ter smartphone muito depois
de todos os meus colegas da escola, basicamente. Então, eu não tinha internet em casa, mas eu sabia, eu tinha um computador, não era muito bom, mas tinha um computador. Eu jogava jogos, assim, tipo, de emuladores e tal, eram todos em inglês. Eu lia, tipo assim, eu pegava o dicionário de inglês físico, Aurélio, assim, português e inglês, aí, tipo, vinha a telinha assim, eu ia lendo e tentando aplicar ali. Foi assim que eu aprendi inglês no começo. E aí, expandindo, tipo assim, isso eu aprendi a ler inglês, né, aí eu aprendi a escrever inglês participando de fóruns, de coisas diversas aí da internet. Eu aprendi a falar inglês jogando jogos online, multiplayer, que aí tinha as guildas, jogava junto com a galera e arranhando ali no inglês e tentando, aprendendo. Assim que eu aprendi. Que massa, cara. Tava dando aula de inglês? Ou não? Sim, eu fiquei. Tava, né? Que eu lembro que tu comentou alguma coisa assim. Durante a época da faculdade, né, que eu tava dando aulas particulares, eu dava aula de física, matemática, gramática, redação e inglês. Teu inglês já tava bem tranquilo, cara. Tava bem. Eu lembro de a gente fazer mock interviews e tal. Teu inglês tava bem fluido. E aí, a parte do inglês, depois da programação, o período que tu investiu em programação para aprender programação, eu acredito que foi um curto período. Por mais que esse tempo de experiência que a gente falou era o tempo de experiência profissional, praticamente como se a gente fosse falar CLT. Eu lembro que não era CLT, mas era como se a gente fosse falar hoje experiência profissional, né? Trabalhando dentro de uma empresa. Você tinha um pouco mais de tempo fazendo teus projetos, estudando o jogo e tal. Mas eu sei que, mesmo assim, é pouco tempo que você teve para estudar. E eu sei que você tem algumas metodologias de estudo, né? Qual forma que você utiliza para estudar, para ser tão otimizado assim, e que te rendeu tanto conhecimento em pouco tempo? Boa, pode crer. Um adendo é que, assim, quando eu entrei na Setmate, eu tinha mais ou menos um ano de estudo de programação. Estudo mesmo, né? Eu já tinha sempre esse estudo background, mas estudo mesmo eu tinha um ano. Só que é muito relativo, né? Tipo assim, um ano que você passa estudando 2 horas por dia é diferente de um ano que você passa estudando 10 horas por dia. Foi o meu caso. No caso, tipo assim, eu fiquei... Como eu não tava trabalhando, eu tava morando com os meus pais, eu não tinha... Eu tava namorando, então eu vinha me namorando no final de semana, mas era assim, eu acordava, eu ia estudar. Direto, eu saía da cama e ia estudar. Eu almoçava estudando, eu escovava os dentes estudando, aí eu ficava estudando. Até a hora de jantar, eu jantava estudando, aí eu ia comer, aí eu ia dormir, aí eu acordava e já voltava a estudar. Aí quando eu ia ver minha noiva no final de semana, a atual noiva na época namorada, assim, eu acordava no dia de vela, eu ia estudar. Eu almoçava estudando, aí eu estudava até a hora de tomar banho. Eu tomava banho, via ela, chegava em casa, voltava a estudar. Então, a minha vida era 100% estudar. Eu excluí o WhatsApp, excluí Facebook, excluí Instagram, excluí todas as minhas redes sociais. Eu formatei meu computador, não tinha mais nenhum jogo, mais nada. Só tinha programação. Então, tipo assim, eu tinha um ano de experiência de estudo, mas muito estudo. Então, tem esse adendo. Mas o que era esse estudar? Porque existem várias formas de estudar. Se tu puder dar mais exemplos, assim, especificar mais ou menos o teu método que tu seguir. Sim, é importante mesmo, porque inclusive, essa é uma das coisas que eu mais falo quando eu vou fazer as mentorias de programação, que é uma das coisas que eu mais estudei, inclusive, eu já li vários livros sobre método de aprendizado. Eu acho sempre engraçado falar assim, tem 2 tipos de aprendizado, tem 3 tipos de pessoa, porque nunca é 3 tipos, né? Não existem só 2 tipos de aprendizado, mas assim, nessa classificação, existe uma maneira de você ver que você consegue separar 2 aspectos, assim, de aprender, que seria aprender de maneira passiva e aprender de maneira ativa, né? Aprender de maneira passiva é o que você tenta absorver conhecimento que outra pessoa já formou e tipo assim, se estruturou, e ela vai te passar e você vai absorver. Como praticamente tudo que a gente vê, faculdade, escola, o professor vai lá, fala, você escuta e aí você tenta reproduzir ali, faz um exercício, uma coisa assim. Isso é o aprendizado passivo. Você está meio que absorvendo de maneira passiva, assim, por osmose o conhecimento. Existe um aprendizado ativo, que é aquele que você mesmo tem que formar as suas conexões, assim. Você mesmo tem que ir lá e bater e achar como fazer aquilo por conta própria, que é muito diferente. E é um processo mais lento, porque você mesmo está tendo que ir atrás do conhecimento. Então tem essas 2 maneiras. E pelo que eu já li sobre, e estudos que eu já vi, pela minha experiência, o aprendizado ativo, ele é muito mais eficaz para formar profundidade de conhecimento. E o aprendizado passivo, ele é mais eficaz para formar amplitude de conhecimento. Então cada um deles tem o seu lugar. Tipo assim, você tem que ter os 2. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu li o livro Design in Data Intensive Applications, que é um ótimo livro, excelente. Para eu conseguir experiência por mim mesmo, de tudo aquilo que o cara fala no livro, isso é uns 20 anos de experiência. Isso é impossível eu experienciar tudo aquilo que ele falou. Lendo o livro, como não fui eu mesmo que criei aquelas conexões e forjei ali no fogo aquelas conexões de aprendizado, não vai ficar fixado na minha mente da mesma maneira. Não importa. Mesmo que eu revise incessantemente, não vai ficar formado. Mas eu tive exposição a esse conhecimento do que é possível. Então eu consegui ter uma visão ampla sobre o assunto. Eu não sei pegar, por exemplo, tem uma parte muito interessante que ele fala sobre dar unwrapping em banco de dados, que seria tipo
usar partes específicas do banco de dados para formar seu próprio data store que atende às suas necessidades, tipo assim, de acordo com o que cada banco de dados faz de melhor, digamos assim. É meio que montar o seu próprio banco de dados em peças dos outros, digamos assim. Eu não saberia fazer isso por conta própria hoje, mas se eu precisar, eu sei onde ver. Vou pegar o livro e vou estudar aquela parte específica. Então, isso é amplitude. Esse é o ensino passivo. Ele é bom para esse tipo de coisa. Mas o ativo é muito melhor para você aprofundar e lembrar das coisas, porque aquilo que você faz, você erra, e você, tipo assim, você mesmo viu, você teve aquela experiência, você sentiu na pele aquilo, fixa em você muito melhor do que você leu sobre. Tipo, até hoje, eu, tipo, já teve um erro que eu fiquei muito tempo, cara, com bug uma vez, que eu tava fazendo um projetinho e era uma coisa, tipo assim, acho que ele aleatorizava cores, aí tinha o R, o G e o B, e aí, se tivesse os três, ele meio que dava um shift pra uma direção, e se não tivesse algum dos três, ele criava de novo, uma coisa assim. E eu fiz um JavaScript, tipo assim, if R and B, if R and G and B, né? Tipo assim, se tiver os três, faz tal coisa. E, cara, eu fiquei num erro que ele só dava de vez em quando, tipo assim, aquele erro legal, que ele só acontece de maneira, de vez em vez, quando você vai apertando e de vez em quando o programa quebra. Eu fiquei muito em choque com aquilo. E aí, eu coloquei uns logs e tal, e eu cheguei num momento que eu tava vendo que sempre quebrava com zero. Eu fiquei, mano, sempre quebra com zero. Aí eu fui ver no JavaScript, pô, porque no JavaScript zero é false. Então, tipo assim, quando um R ou G ou B era zero, ele não dava condição. Então tinha que pôr R igual undefined. E G igual undefined. Não podia ser só R. Porque daí o zero dava como false e quebrava a condição. Então até hoje, quando eu vejo um erro desse, tipo assim, alguma coisa que de vez em quando quebra, que parece com zero, eu já vou lá, de cara eu já sei. Pô, é isso aqui. Então porque eu senti na pele. Se alguém me falasse isso, eu não ia ter fixado tão bem assim, sabe? Então é muito isso. Tipo assim, as pessoas são acostumadas hoje em dia, e é uma crítica muito dura que eu tenho com o sistema de ensino, no geral, tradicional. Eu acho ele extremamente ineficiente porque ele é totalmente focado em ensino passivo. Você vai na faculdade e, cara, dá pra contar nos dedos, por exemplo, engenharia civil, que eu tenho experiência sobre. Pegar uma pessoa que acabou de formar e se perguntar pra ela qualquer coisa de cálculo, muito difícil ela saber. Tipo assim, talvez o cálculo ela sabe. Você pega uma EDO avançada, muito dificilmente a pessoa vai saber fazer, porque ela não aprendeu direito. Ela viu de maneira passiva. Então, eu tenho essa crítica muito grande ao ensino tradicional. Eu acho que para você aprender, você tem que fazer. Se você quiser aprender uma coisa de verdade, você tem que ir lá e tentar fazer. E a gente tem uma vantagem muito grande na programação, porque a gente tem essa possibilidade de aprender com os erros sem ter grandes consequências. Na programação você pode... Cara, o máximo que você vai fazer vai ser você ter que reiniciar o seu computador, talvez formatar o seu computador. Talvez. Olha lá. Se você errar muito feio, você vai ter que formatar o seu computador. Só isso. Você não perdeu nada de dinheiro, ninguém se machucou, nada do tipo. É diferente de um cirurgião, por exemplo. O cirurgião não pode aprender a fazer cirurgia errando na cirurgia. Porque cada vez que ele erra, uma pessoa se ferra muito. Então, a gente na programação tem essa bênção que acaba sendo, de certa forma, uma maldição também. Porque, tipo assim, a gente tem isso, então a gente consegue na programação aprender a programar muito mais rápido e muito mais eficientemente do que praticamente todas as profissões. Porque a gente consegue errar sem ter consequências. Então a gente consegue aprender de maneira ativa. Mas é também uma maldição porque a barra é mais em cima. Como para todo mundo tem essa possibilidade de você aprender muito mais rápido, se você não aprender muito mais rápido, você não vai estar no mesmo nível das pessoas que estão aprendendo muito mais rápido. E dá pra ver na programação. Porque, tipo assim, cara, que outra profissão, com um ano de estudo, você consegue fazer aquilo muito bem. Não sei de nenhum outro. Sim, sim, realmente. E, cara, já puxando o gancho, assim, o que tu falou sobre aprender rápido, né? Que se você não aprende tão rápido, tu pode ficar pra trás, porque a iteração que o pessoal pode seguir é muito rápida. E, realmente, no teu caso, quando a gente foi fazer mock interviews, testar ali a parte técnica, eu lembro de ter aplicado testes que eu já tinha feito, tinha performado legal e tal, eu apliquei teste contigo, uns testes de programação funcional e tal. Eu lembro que você conseguiu concluir todos eles, utilizando soluções ali, recursividade, e todos eles, assim, foi muito liso. E aí, ao mesmo tempo, eu apliquei aqueles testes com pessoas que tinham 3 anos de experiência, 5 anos de experiência. E as pessoas conseguiram fazer no máximo o primeiro teste. Eu separei, eu acho que uns 4 ou 5 testes pra ti, tu fez os 5. E daí, pessoa com mais tempo de experiência que tu, experiência profissional, às vezes não passava do primeiro teste. Então, olha a diferença. Até por isso que eu queria que tu falasse mais, e foi perfeito essa maneira que tu explicou, sobre a tua metodologia de aprendizado, né? Como é que tu aprende, porque eu acho que é muito eficaz. Eu comprovei ali, colocando a prova, fazendo os testes ali, realmente, cara, é eficaz. A tua performance durante ou
os testes foi muito boa. Não sei se eu comentei isso contigo, mas enfim, agora tô comentando. Não tinha comentado sobre. Foi bacana, bacana de saber. Foi bem fora da curva, assim, quando a gente aplicou os testes. Inclusive, eu não sei se a Tribe também colabora com isso, porque teve outras pessoas que veio da Tribe também que performou bem nos testes similares. De certa forma, sim, sabe? Por quê? Porque a Tribe Bom, a Tribe, cara, hoje, é disclaimer, né? A Tribe hoje tá com muitos problemas de relações públicas, digamos assim. Mas, bom, eu acho que eles lidaram mal com a crise da tecnologia que teve, porque, bom, é uma escola de programação para as pessoas entrarem no mercado, e o mercado fechou, ficou difícil mais para as pessoas entrarem, e aí apertou todo lado, né? Então, tipo assim, eu acho que eles não souberam andar muito bem com essa crise que teve aí. Mas, assim, a Tribe é muito focada na metodologia ativa de aprendizagem. Tipo assim, o objetivo, você vai fazer projetos para aprender. Então, ao longo do curso, você faz, tipo assim, 40 projetos. É uma coisa que eu já fazia por conta própria antes da Tribe, mas que muita gente não sabia fazer antes e que aprendeu na Tribe. Então, acho que eu vejo no mercado, tipo assim, eu tenho colegas na minha empresa que eu recomendei pessoas na Tribe. Atualmente tem 5 pessoas da Tribe na minha empresa. E, tipo assim, todos eles se deram muito bem nos testes. Saíram muito bem. E tipo assim, conseguindo promoção. Igual, uma colega minha entrou como associate, que é antes de júnior, né? Tipo assim, ela tava pra ser promovida pra pleno na empresa anterior dela aqui no Brasil. Mas ela entrou na SiteMate como associate, que é antes de júnior. E aí, tipo, em 6 meses ela subiu pra júnior já. Não é uma coisa que funciona só pra mim, aprendizagem ativa. É uma parada que, assim, cara, é assim que se faz pra aprender. Ainda mais em programação, né, cara? Não é programação. Não é uma coisa que... eu li num livro, li e tô reproduzindo palavras. Programação é exatamente isso. Digamos que você tem uma memória muito boa. Aí tu vai lá e lê um livro, tu estuda um conceito, sei lá, alguma coisa sobre filosofia e tal. E aí você vai pra conversar com alguém e você começa a reproduzir as palavras que você leu no livro. Foi reproduzir a mesma linha de pensamento e tal. Quando a gente vem pra programação, você aprendeu a fazer o site, o clone do Netflix. Aí chega pra fazer um teste, o teste não vai ser reproduz o site do Netflix. O teste vai ser uma outra coisa. Vai cair um problema ali na hora, aleatório, e você tem que criar as conexões e bolar a sua... Com base em tudo que você sabe até agora, você tem que criar a sua solução. Pode ser que se você tiver gastado muito tempo em LeetCode, investido muito tempo em LeetCode, em HackerRank, talvez o problema seja parecido com alguns que você já viu, ou pode até ser igual, quem sabe, numa dessas. Mas a grande chance é que vai cair um problema que tu nunca viu na vida e você vai precisar utilizar todo esse conhecimento, criar uma solução tua ali na hora. Não vai ter como reproduzir simplesmente o que viu no tutorial, porque não vai funcionar. Então, realmente, depois que você faz esse processo de ter testado várias coisas, criado sua própria solução, chegado numa solução sozinho, já vai estar muito mais acostumado a enfrentar esse tipo de desafio, né? Sim, com certeza, cara. E, assim, para não pensar uma coisa que eu sempre filosofei sobre, que é, tipo assim, a nossa profissão de programador, eu gosto mais do termo engenheiro de software, porque o objetivo que a gente tem que fazer é solucionar um problema usando software. E aí, a principal habilidade, eu diria, é a habilidade de conseguir quebrar um problema grande em problemas menores. Porque, no fim do dia, você não vai solucionar um problema por completo. Você nunca vai. Porque solucionar um problema por completo seria pegar ali os bits e conectar o fio ali um no outro. Você não vai fazer isso. Não tem por que você fazer. Porque isso está resolvido já. O problema é que está resolvido, não tem por que você resolver de novo. Então, igual, você usa uma linguagem de programação que ela já abstrai um monte de coisa para você. Faz uma divisão ali. Divisão não é simples de fazer com bit. Mas ali você faz barrinha, dividiu, acabou, né? Então, tem muita coisa que está resolvido já. Igual banco de dados, está resolvido já. Você pode, em alguns casos específicos, precisar fazer uma solução personalizado, igual eu falei sobre dar uma wrap no banco de dados. Mas, normalmente, só escolhe um ali, e normalmente a escolha importa muito menos do que as pessoas acham, inclusive, do banco de dados. Então, o objetivo é, você pega um problema, quebra ele em vários probleminhas menores, até que você chegar no ponto em que todos esses probleminhas menores já estão resolvidos, seja por você ou por outra pessoa. Aí você conecta os pontos e você resolveu o problema maior. É assim que se programa, basicamente, né? Por isso que eu acho que a AI nunca vai tomar nosso trabalho, porque ela nunca vai ser tão boa quanto em quebrar problema. Não tem jeito, dá até essa visão ampla, sabe? Sim, sim. Faz sentido. Até o ponto sobre a AI, por mais que a AI facilite, eu acho que talvez vai chegar ao ponto que vai facilite a nossa vida em alguns pontos, mas substituir é bem mais difícil, né? Eu acho que substituir a gente como desenvolvedor, eu acho que é bem mais complexo. Aí o cliente ele vai precisar descrever exatamente o que ele quer, né? Então a gente tá bem seguro. Exatamente. Essa é boa, básica. Exatamente, cara. A gente tá seguro por mais alguns anos. A não ser que eles colocam o cliente vire AI, né, cara?
Aí vira o cliente, Aí vai saber descrever muito bem o problema pra gente resolver. Exatamente. Seria uma boa. Colocar AI pra escrever os tickets. Olha só, cara. Aí sim. Aí agora a gente tá conversando em outro nível. Uma parada sobre AI legal é que, tipo, eu acho uma ferramenta muito útil, cara. Principalmente para aprendizado. Eu acho muito útil para aprender. Hoje, com o acesso a um chat GPT, porra, facilita muito aprender, cara. Mas se você souber usar ele do jeito certo. As pessoas muito... eu vejo muita gente, tipo assim, criticando que, não dá a resposta correta, mas essa não é a mentalidade de se ver respostas. Porque, assim, quando você vê uma resposta no Stack Overflow, por exemplo, você também não pode aceitar aquela resposta como verdade absoluta. Tudo que você vê outras pessoas falando, você não pode falar assim, beleza, então é isso. Não existe resposta que é 100% correta e absoluta. Você tem que sempre que ver uma resposta e pensar sobre ela. O objetivo não é pegar a resposta pronta e pôr no seu problema, é você pensar sobre ela. Não tem problema o ChatGPT não dar a resposta correta. Ela vai te dar uma resposta que é provável, porque no fim do dia, ChatGPT é basicamente uma máquina de probabilidade, então ela vai te dar uma coisa que é provável, então você tem que olhar para aquilo como uma coisa que é provável. Você vai olhar, é provável, mas será que é mesmo? Será que dá certo no meu caso? Quando você tem essa mentalidade de que, beleza, não precisa ter uma resposta 100% correta, porque eu pego essa e avanço até ser o que eu quero, passa a ser muito mais útil. E, tipo assim, muitas pessoas fazem a pergunta errada quando tá aprendendo. Tipo, pergunta de como. E a pergunta é a coisa mais importante. Não é problema você ver uma resposta, porque a pergunta é o mais importante. Você tem que saber perguntar as coisas certas. Tipo assim, por que isso não tá dando certo? É mais importante do que como fazer isso dar certo. Porque as pessoas às vezes jogam no Stack Overflow, você pode pesquisar. Você vai ver que quase toda pergunta do Stack Overflow começa com how. Como dar scraping nesse site? Como fazer esse negócio funcionar, como tal coisa. Mas esse tipo de pergunta não te ensina nada, porque se você pergunta como, a pessoa te mostra como é o peixe, digamos assim. Você pega ali e coloca e beleza, mas você não aprende nada com isso. A pergunta correta de se fazer é por quê? Um exemplo, eu estava dando uma mentoria para um aluno e ele estava fazendo um projeto com Canvas do HTML. E aí ele quebrou o problema em partes, tipo assim, ele primeiro queria desenhar uma coisa qualquer no Canvas. Ele estava muito bem em quebrar o problema em partes. Aí ele quebrou e queria desenhar uma coisa no Canvas. Aí no Canvas, no HTML, quando você vai começar a desenhar, precisa pegar o elemento, né? Tipo assim, const canvas igual get element by id, canvas. Aí depois precisa pegar o contexto. Tipo assim, const context igual a canvas.getContext to d. É uma coisa assim. E aí, beleza, aí ele precisou como desenhar no Canvas, ele achou isso e ele colou lá. Aí eu falei, mas sabe por que tem que pegar o contexto? Aí ele deu uma travada, tipo assim, não sei por quê. Aí eu falei, não, então é isso que você tem que saber. Isso que você tem que tentar descobrir. Por quê? Tipo assim, por que você não pode só pegar o elemento do Canvas e desenhar nele direto? Por que você precisa pegar o contexto? Então entender o porquê do por trás de que você está fazendo é o que permite fazer o que você falou lá atrás, de você pegar as partes e criar uma solução única. E se você sabe como, é muito específico. Agora, o porquê, você entende como é que aquela pecinha encaixa em outros lugares e você consegue fazer essas conexões únicas assim. Sim, é uma reflexão bem interessante, cara. Voltando um pouco no teu processo seletivo, como é que foi, desde que tu entrou ali na mentoria, que tu decidiu começar a aplicar, tu aplicou para várias vagas? Tu lembra mais ou menos quantos lugares tu aplicou? Acho que umas 15 vagas, provavelmente. Umas 15? Tive retorno de uma duas, eu acho, 2 ou 3. Foi tipo isso, eu tive umas 15 vagas, aí teve umas 3 que me chamaram pra segunda etapa, uma delas era um teste técnico, segunda etapa, outras 2 era entrevista, segunda etapa, aí eu passei na segunda etapa de 2, aí tipo assim, uma não passei na segunda etapa que é uma entrevista, e aí as outras 2 eu passei nas etapas, e aí eu avancei mais rápido na SiteMate, e também era melhor as condições, e eu fui pra... Tu lembra como que foram as etapas da SiteMate? Pra tu descrever mais ou menos pro pessoal? Sim, o SiteMate foi o seguinte, a primeira etapa é um teste técnico bem legal, bem diferente do que costuma ser, porque, né, adendo assim, normalmente o teste técnico costuma ou ser um take home, que é tipo, você faz um mock do tal coisa aqui e você tem 3 dias pra fazer, sei lá. Ou ele é um teste técnico ao vivo, assim, live coding, que você faz um desafio estilo Elite Code, né? Tipo, desenhar uma cobrinha que ela teleporta daqui pra lá, enfim. Uma coisa de Elite Code, assim, que tem essas coisas de algoritmo, que você tem que, sei lá, implementar uma árvore ali e tal. Da SiteMate foi diferente, foi algo bem que algo entre, digamos assim. Era um teste técnico que você escolhia uma data pra você fazer, mas não era live coding. Você recebe um e-mail com as instruções. Aí a partir do momento que você abre, você tem tipo 2 horas pra fazer o teste. Então não é um take home que vai te levar a final de semana inteira, ou 2 semanas pra fazer. Você tem 2 horas pra fazer o teste. É sempre focado em resolver algum problema sem biblioteca nenhuma, normalmente. Ou sem biblioteca nenhuma, ou você usa o que você quiser também. Tipo assim,
Se você quiser fazer em C Sharp, C++, use o que você quiser, faz isso que funcionar, basicamente. Aí, no meu caso, era para fazer com HTML, JavaScript, CSS puro, uma modal reutilizável, assim, tipo, faz uma modal reutilizável, basicamente. Esse era o teste. Tem alguns testes que a gente aplicou de, tipo, fazer um aplicativo mobile, aí, tipo, não vinha nada, tipo, zero. Então, só requerimento. Faz um aplicativo mobile que faz tal coisa, por exemplo. Saber como é que a pessoa se resolve esse problema, sabe? Aí, teste técnico, aí depois do teste técnico foi uma entrevista, que ela foi entre técnica e de carreira também, teve um pouco dos dois, assim, algumas perguntas técnicas, outras de mais, tipo, de carreira mesmo. Não teve nenhuma daquelas perguntas de que animal você seria, esse tipo de coisa, assim. Imite uma galinha. Imite uma galinha. E aí depois dessa teve uma terceira etapa que foi meio que um teste técnico também, junto com uma entrevista, que foi tipo um pair programming. Aí a ideia era pra ser um pair programming mesmo, não era muito live coding, era tipo assim, a ideia era eu ir resolvendo um probleminha enquanto eu ia falando o que eu tava pensando sobre o problema, meio que a linha de raciocínio pra resolver aquele problema, e em pair programming. Então, aí junto com isso, algumas perguntas diferentes também. Aí depois disso, aí acabou. Aí foram essas 3 etapas. Nesse pair programming, a pessoa também te auxiliou na solução? E sim, a pessoa também tipo assim, ajuda a resolver também. A ideia é, tipo assim, é porque é bem aquela filosofia que eu falei, de que, tipo, a pergunta é o mais importante, a resposta não importa tanto. Então, se você não sabe como, sei lá, como é que eu pego um elemento no HTML, não interessa, você acha em 2 segundos no Google, né? Agora, você saber que você tem que pegar esse elemento, aí isso que importa. Então, o auxílio que a gente dá nesse pair programming é sempre, a gente pode fornecer respostas, mas a gente quer saber se você faz as perguntas corretas, basicamente. Interessante. Bem interessante, cara. Faz todo sentido. Saber o que perguntar e saber qual que é o caminho é muito melhor do que você ter decorado todos os métodos. Ou saber que alguma coisa existe é melhor do que saber exatamente, tipo, ter ela decorada, né? Exatamente. Pô, tem licença aí, pô, tem o Copilot, né? Caraca, o Copilot é o sonho, cara. Eu utilizo ali, putz, é um na roda, cara. Principalmente para trabalho mecânico é maravilhoso. E aí, como é que tá essa experiência, assim? Voltando um pouco a falar mais sobre o trabalho pro exterior, como é que foi vamos começar falando, como é que foi o teu processo de onboarding na empresa? Bom, legal, porque assim, a Setmate é uma empresa que cresceu muito desde que eu entrei. Tipo assim, eu entrei, a equipe de engenharia devia ter umas 10 pessoas, 15 pessoas, por aí. Hoje tem tipo 60. Cresceu muito desde que eu entrei. Eu fui o segundo teste, digamos assim, de onboarding do nosso onboarding atual, né? O onboarding estava evoluindo conforme eu entrei, eu fui a segunda pessoa a participar do onboarding, o primeiro do time de engenharia. Aí foi um onboarding que foi tipo assim, tipo um mini curso sobre o produto que eu ia trabalhar sobre. Tá? Então a gente tem um produto, que nosso produto principal chama Dash Pivot, que é tipo um Gira para pessoas que não são tão tecnicamente habilidosas. É tipo um Gira para trabalhar com obra, trabalhar com empreiteiras, tipo, assim, para esse tipo de mercado. Meio que Gira com Confluence. Um Google Docs também. É meio que para fazer esse processo manual, assim, que muitas empresas fazem no papel, fazer digital. Só para contextualizar o pessoal, desculpa. O SiteMate, o site vem do termo, porque daí parece um website, mas vem do termo é tipo de canteiro de obras, né? Exato, é site de canteiro de obras. Aí Mate, porque, pô, não tem como ter um nome mais australiano que esse, né? SiteMate. Hey, mate. Exatamente. Então, foi tipo um mini curso sobre o produto. Então, que eu achei muito legal, que não era muito relacionado a, tipo... Era muito pouco focado em tecnologia, era focado no produto. Tipo assim, esse é o que a gente faz. E aí, falava sobre o produto e também colocava a gente coloca, né? Porque é o mesmo onboard hoje, só melhorado. Coloca a pessoa que tá entrando pra mexer no produto. Tipo assim, tem que fazer tal coisa. Aí, tipo, dá uma parte ali pronta, tem que fazer tal coisa no produto, sabe? Meio que usando o produto mesmo. E aí tem uma parte também lá que foi, tipo, de fazer um ticket. Tinha 3 etapas do onboarding, e na segunda etapa começou a meio que pôr a mão na massa. Aí era uma parada tipo de, pegar um ticket aqui, faz pair programming com algum colega, sabe? Marca um colega no Slack e chama pra fazer o pair programming, por exemplo. Tipo assim, esses tickets são tickets que não requer tanto contexto do produto. Conforme a gente vai trabalhando no software, a gente faz isso até hoje, inclusive, quando a gente vê alguma coisa que tem que ser feita, é uma coisa que vai trazer valor, mas não é urgente e não requer tanto o contexto do produto. Ela não necessariamente é uma tarefa fácil em termos de complexidade, mas ela requer pouco contexto
do produto pra fazer. Aí a gente não faz e marca ele como um ticket bom pra novas pessoas da empresa. Então a gente deixa ele lá guardadinho. Quando uma pessoa for entrar, já tem tickets que ela pode fazer que não requer tanto contexto. Então é esse tipo de ticket que a gente faz no começo. Assim, então foi bem tranquilo o onboarding pra ti. Teve alguma coisa do inglês pra se acostumar com o inglês australiano ou foi tranquilo? O australiano não, mas o sotaque dessa empresa varia muito porque é uma empresa bem globalizada. Tipo assim, tem pessoas do Brasil. E no caso eu fui o segundo a entrar no Brasil, mas o outro brasileiro já morava nos Estados Unidos na época. Então, primeiro do Brasil, digamos assim. Mas aí tem sotaque, tem pessoa que tipo é argentino e mora na Austrália, aí tem outro que é belga e mora no Canadá, aí tem pessoa do Cazaquistão, tem pessoa do Sri Lanka, então tem muitos sotaques diferentes, tem pessoa da França, e aí tipo assim, entender o inglês ao mesmo tempo numa reunião com tantos sotaques diferentes, parece que você tem que ficar ajustando o ouvido, porque tanto sotaque é meio difícil. Então a dificuldade foi adaptar alguns sotaques. Igual eu acho o sotaque do Sri Lanka, por exemplo, muito difícil de entender. Mas eu hoje já tô mais acostumado. Bom que tu já se acostumou com vários sotaques. Precisar entender, viajar para esses países tá tranquilo. Bem, nesse período, tem algum desafio que tu acha? Foi algo que realmente te desafiou trabalhando durante esse período na empresa? Bom, teve diversos desafios, assim. Eu acho que os desafios principais foram questão de soft skills mesmo, assim. Acho que o principal foi saber lidar com conflitos, né? De conflitos de opinião, de como resolver as coisas, assim. É o tipo de coisa que eu não sei nem, tipo assim, dizer como tipo assim, teve desafio de lidar com problemas e eu consegui aprender com ele e me desenvolver nesses pontos, sabe? Que eu acho que é bem comum, inclusive, ter conflitos de opiniões em desenvolvimento de software. Cada um tem que dar seus pitacos. Sim, faz muito sentido. Eu lembro também que vocês tiveram um off-site, né? Onde que vocês foram para um paraíso ali. E como é que foi isso? Quanto tempo você estava na empresa? Tinha mais ou menos um ano que estava na empresa, porque foi em novembro do ano passado. Não, mentira, foi em agosto do ano passado. Tinha menos de um ano. Então, foi mais ou menos um ano atrás que a gente foi. A gente foi pra Bali. Bali, na Indonésia? Na Indonésia, isso. Bem legal. Muito longa a viagem. Pesquisem aí, Bali. Pra vocês verem o que é, onde que é, cara. É muito top. Pô, cara, muito bonito lá, muito bonito. Assim, foi muito longa a viagem, cara. É muito. E eu moro no interior de Goiás, então, tipo assim, na minha cidade não tem aeroporto. Então, eu tive que sair da minha cidade, aí eu fui de carro pra Goiânia, que é a capital aqui perto. Aí, tipo, de Goiânia eu peguei um voo pra São Paulo. E aí em São Paulo, tipo assim, daqui em Goiânia 3 horas de viagem. Aí mais aquelas 2 horinhas de aeroporto padrão, 1h30 pra São Paulo. E eu fiquei no aeroporto de São Paulo 11 horas, no aeroporto de São Paulo, esperando pra dar o voo que ia. E aí a gente foi de São Paulo para Dubai, tipo, 18 horas de viagem, uma coisa assim. E porque lá estava muito calor, inclusive, a gente desceu lá em Dubai, tipo assim, que desce no avião, aí tem que descer do avião, que às vezes o avião para meio longe, você sabe que você tem que descer e pegar aquele bondinho. Juro pra você, a gente chegou lá, era tipo meia-noite, lá, que a gente chegou lá em Dubai. Meia-noite deles. Na hora que eu saí do avião, cara, veio uma onda de calor tão gigante na minha cara que meu óculos ficou branquinho. Assim. Eu instantaneamente suei. Meia-noite, eu achei absurdo, cara. Tu é de Goiás, né, cara? Aí também não é frio, né? Não é frio aqui. Acostumado com o calor. Tô acostumado. Esses dias mesmo aqui tá 33 graus aqui, tá 33. Lá acho que tava tipo 38, 40 com ventos e tipo de madrugada, cara, meia-noite, velho. Caralho, velho. Absurdo. Aí eles desceram em Dubai, ficou mais umas horas em Dubai, e aí mais um outro voo de tipo 16 horas pra Bali, sabe? Então, a minha viagem... Eu acabei de desistir de ir pra Bali, cara. É longe, cara. Acho que foi 48 horas pra minha viagem pra Bali, total. Nossa, cara, não. Ainda mas, você colocar filho na balança é tipo, definitivamente não vou pra Bali, cara. Não, mas ó, você tem que ver que desse tempo, umas 15 horas foi porque eu tô em Jataí, Goiás. Agora, se você sair tipo, de um lugar que já tem aeroporto e pegar o voo, que não tem que ficar 11 horas no aeroporto de São Paulo, já é mais viável. Foi muito massa, cara, a viagem. Porque acho que pra mim a parte mais fera da viagem foi conhecer os colegas pessoalmente. E, tipo assim, trocar ideia com gente do mundo todo, né, cara? Você abre muito a cabeça, assim, pra perspectivas diferentes, assim. Porque a gente mora num lugar do mundo e você tem muito a visão de outros lugares do mundo que chega até aqui, digamos assim. E o que chega até aqui no Brasil, muitas vezes é distorcido pelo que chega nos Estados Unidos também. Porque os Estados Unidos, a cultura dos Estados Unidos é muito forte aqui no Brasil, né? Então a gente pega meio desse lado de lá, assim. Então você conversar com pessoas de outras culturas diferentes diretamente, você pega uma visão muito diferente, sabe? Então foi muito, muito fera essa parte de conversar com os colegas lá. Que massa, cara.
E tu tem alguma perspectiva, assim, em relação a futuro, digamos? Tem alguma meta, objetivo que tu quer atingir? Cara, assim, eu tô nessa Ultimate, eu não pretendo sair tão cedo, a menos que alguma coisa, tipo, pô, se eu receber uma proposta que é o dobro do meu salário, aí, né, a gente vai, né? Mas, assim, fora propostas bem absurdas desse tipo, assim, eu quero continuar crescendo na Ultimate, uma empresa muito bacana, e eu tô trabalhando com desenvolvimento de jogos agora. Eu voltei pra minha ideia de jogos, que eu sempre gostei, né, então no meu tempo lateral, eu tô desenvolvendo jogos com alguns amigos aí. O sonho é dar certo, né, tipo assim, a chance é baixa, porque a indústria de jogos é muito fechada, mas se der certo, ótimo. Eu sempre curti a ideia de mexer também com desenvolvimento, mas sempre que eu começo a estudar, parece que não anda. Aí eu volto, tá tão mais fácil agora, na minha cabeça já tudo formado, como que desenvolve software e tal. Sempre acabo recorrendo na parte de mexer com alguma coisa com desenvolvimento de software. Mas que massa, cara. Eu tô mexendo e com toda a tua habilidade, tenho certeza que alguma coisa massa aí vai sair aí à frente. Sim, cara. A gente tá até animado, a gente tá fazendo o nosso primeiro jogo agora. Aí, tipo assim, já recebi uma música que a gente contratou uma compositora no Fiverr, sabe? Freelancer. Aí chegou a primeira música pra gente já dar aquela animada. Oh, que massa, cara, que massa. E gráfico, quem que tá mexendo com a parte de Eu que gráfico? tô fazendo Tu que tá fazendo? Sim. Então acaba que eu tô codando menos, na verdade. É interessante, cara. Tu que tá mexendo com a parte de gráfico é 2D ou 3D? 3D. 3D? 3D. Nossa, que Tô fazendo massa. modelagem lá e mexendo Pô, com que shader massa. e tal. São desafios bem diferentes, cara, inclusive. Multifuncional, né? O cara tá aprendendo, tem várias habilidades. Desenhar também é uma coisa que eu sempre fiz também, desde pequeno. Então não é uma coisa nova pra mim. Tô Que massa. expandindo. Tem um range aí de habilidades enorme, né? Cara, agora música não sei nada. Música eu sou Música não. absolutamente horrível. Só sei ouvir. Não, mas é assim mesmo, cara. Eu tentei aprender a tocar violão, sei lá, eu sei alguns acordes, mas também não sai, cara. Música tem ritmo, tem um monte de coisa, né? Não é só você aprender a tocar ali, tem várias coisas. Mas que massa, a gente já tá chegando aqui perto do fim também, tem que te liberar, né? Só o pessoal, contextualizar o pessoal. É sábado à noite, cara. E o Matheus se disponibilizou pra parar aqui, trocar ideia com a gente, conversar, pra compartilhar essa experiência dele, toda essa história que eu acredito que vai servir de inspiração para muitas pessoas, né? Se alguém quiser te encontrar aí nas redes sociais, trocar uma ideia contigo, onde que o pessoal pode se comunicar contigo? Bota no LinkedIn, eu acho que é o lugar mais fácil de me encontrar aí. Você pode colocar meu LinkedIn na descrição se você quiser. Beleza, eu coloco ali na descrição, então, o LinkedIn do Matheus, e daí fiquem à vontade lá para adicionar ele, construir um pouco de networking aí com o pessoal que tá trabalhando pro exterior. Cara, você tem uma recomendação para passar pro pessoal, o pessoal que tá buscando essa mesma trajetória e tá buscando uma primeira oportunidade remota pro exterior? Você diz assim, pessoa que tá, tipo, no começo também de carreira ou... Vamos pegar o mesmo case aí, que tá nesse início de carreira e tem vontade de trabalhar pro exterior. Uma coisa importante, eu acho que é não tentar ir direto pra fora. Eu tava tentando, mas é muito difícil. E eu acho que vai ser cada vez mais difícil. Essa primeira triagem que faz no currículo, você ter zero experiência é uma coisa muito fatal, assim. Que, assim, a pessoa olhou zero experiência e corta. Então, conseguir um emprego aqui no Brasil primeiro é sempre uma grande vantagem. E continuar estudando. Tentar focar em alguma coisa específica, ter algum diferencial, sabe? Se você conseguir, sei lá, pegar uma coisa que quase ninguém mexe e pode ser diferencial para uma empresa, sei lá, acessibilidade. Pegar para falar, você é muito bom em CSS. Você sabe fazer CSS muito bem feito, por exemplo, assim, organizadinho. Você é muito bom em clean code. Então, ter uma coisa específica que você consegue oferecer de diferencial. Ainda mais agora que o mercado tá fechado, eu acho que é um ponto interessante aí. É uma ótima recomendação. Muito obrigado, Matheus, por disponibilizar teu tempo, conversar aqui com a gente. Foi muito massa conversar contigo. É sempre muito legal voltar, a gente parar aqui um tempo e trocar ideia, conhecer um pouco mais a tua trajetória. Cada vez que a gente conversa, acabo conhecendo um pouco mais. E legal acompanhar e ver que a tua evolução aí nessa carreira internacional. Obrigado, cara, por participar aqui com a gente. Tamo junto, Vinícius. Sempre eu falar contigo, cara. Pessoal, lembrando, se vocês no LinkedIn, vocês podem ficar à vontade para me adicionar, tá? Lá no LinkedIn Vinícius da Cal. Também a gente tá postando conteúdo lá no Instagram, que é o viniciusdacal.remoto. Como último recado também, não sei se vocês já acompanharam, a gente tá com uma plataforma que é o T-Rex Jobs. A gente tá coletando vagas de diversos lugares, centralizando e classificando já as que aceitam do Brasil. No momento, até o momento, a gente tá apenas com um plano beta privado, mas vocês podem entrar lá, que é o trexjobs.com.br, dar uma olhada na plataforma, ver se faz sentido para vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode também ficar à vontade para trocar ideia comigo ali no LinkedIn, beleza? Obrigado por ter ouvido até aqui, e a gente se vê no próximo episódio.